Bom dia, queridos, tudo bem? Terceiro ano e quarto ano integrado. Eh, eu vou fazer a correção das nossas atividades. Foram 3 atividades que eu postei, algumas atividades de pesquisa e que podem contribuir muito para a nossa avaliação. Então, nessa correção, além da correção, alguns conteúdos também que eu vou estar passando durante esse período, esse vídeo. Na verdade, eu vou dividir em 2 vídeos. Esse é o primeiro, se atente ao próximo, ao segundo, tá? Mas eu vou falar sobre alguns assuntos específicos que são de importância para vocês. Então, assistam a esse vídeo e ao segundo por completo, tá? Veja mais de uma vez, faça as suas anotações. E lembrando que durante esses 2 vídeos, tanto são conteúdos complementares e conteúdos para que você possa corrigir as suas atividades, tá? Ela não tem uma sequência, mas, por exemplo, se eu passei uma atividade, uma pesquisa sobre Galileu Galilei, a hora que eu falar dele, consequentemente, eu vou estar corrigindo essa pesquisa, para que você tenha pelo menos a base sobre Galileu Galilei, assim como um exemplo, tá? Então, eu vou falar hoje sobre a Santa Inquisição. É um conteúdo que eu selecionei e acho muito pertinente, porque nós estamos falando de filosofia da ciência. Eu preciso falar como surgiu, mas para isso eu vou passar bem rapidamente sobre os filósofos pré-socráticos, que inclusive nós já vimos em aula, quando nós estávamos com as aulas presenciais, tá bom? Depois eu vou falar sobre os alquimistas, perdão, um grupo de pessoas ali que depois desenvolveu-se até chegar na química. Vou falar sobre Galileu e Copérnico também. Vou falar sobre Charles Darwin, sobre Bacon, que foi uma das atividades. O Darwin tinha naquelas atividades da aula Paraná, que não são obrigatórias fazer, mas lá tem alguns conteúdos que são importantes. Então eu peço para que você também dê uma revisadinha lá no aula Paraná. Mesmo não sendo obrigatórias na minha disciplina fazer, elas estão ali para consulta, para auxiliá-los, tá? A Revolução Copernicana, sobre Copérnico, que também vai dar uma ênfase ali sobre Galileu Galilei e Copérnico, e também sobre a Lei dos Três Estados, que foi lá do positivismo por Augusto Comte, que entra dentro da sociologia também. Lembrando que filosofia ela é uma disciplina interdisciplinar, né, que ela vai interagir com todas as outras disciplinas, com a matemática, com a física, com a química, com a sociologia, com a língua portuguesa, enfim. Mas o nosso conteúdo para a prova é filosofia da ciência, o conteúdo que a SED então preparou, mas eu achei por bem acrescentar alguns tópicos que foram esses que aqui então eu iniciei esse vídeo. Então, muito bem, eu vou começar falando sobre os filósofos pré-socráticos para que nós possamos entender. Filosofia pré-socrática, filosofia antiga, muito bem, Grécia antiga, na verdade bem antiga, né? Antes de Sócrates, antes do período em que a filosofia ganha força. Então não existia filosofia? Claro que existia, não tinha ainda assim uma convicção, um ideal formado de filosofia, mas os filósofos sempre existiram. Esses filósofos eram chamados de naturalistas ou pré-socráticos, como a gente já aprendeu, e eles buscavam na natureza, por isso o nome naturalistas, né, um elemento ou mais de um elemento, ou elementos que fossem naturais para comprovar as teorias da existência e origem do mundo. Então, por exemplo, Tales de Mileto buscou através da água comprovar a sua teoria de que o mundo veio a partir da água, tá? Demócrito e Leucipo, tá? Buscaram através dos átomos uma partícula indivisível de toda a matéria para comprovar que o mundo veio a partir dos átomos, que as coisas se formaram a partir dos átomos dentro de todo esse contexto de matéria. Então, os filósofos pré-socráticos, eles buscavam coisas na natureza, elementos chamados de arché, né, para comprovar, então, a teoria deles, tá bom? Então, esse elemento origem. Por que falar, então, dos pré-socráticos? Porque eles foram para os estudos, tá? Os primeiros cientistas, porque o cientista é aquele que vai buscar, né, não se contentar com respostas prontas e sempre buscar uma aferição, ou seja, vai aferir, vai buscar uma teoria que comprove aquilo que está sendo falado. Então, eles tinham como convicção um elemento natural e eles faziam com que esse elemento natural fosse comprovado através de teorias. Então, por isso, os primeiros cientistas. Quando a gente fala ciência, dá a entender-se que é tecnologia. E claro que tecnologia é ciência. Mas
nem toda ciência precisa de tecnologias imediatas. Por exemplo, há muitos anos atrás não existia computador, mas existia tecnologia para aquela época, existia ciência para tal. Então, entre os pré-socráticos, que eram antigos, também existia ciência. Então, a ciência sempre existiu, e a filosofia da ciência sempre foi a ponte que fizesse pensar, que fizesse buscar ideias inovadoras, conceitos que fossem comprovados ou tentados comprovar, e que não ficassem somente no comodismo de porque sim, porque não. Tá? Havia sempre uma base de sustentabilidade através das ações que fossem comprovadas por meio de teorias, experiências, as formas empíricas e tantas outras que nós temos aí dentro desse contexto, tá bom? Muito bem. Então, falando-se de filosofia antiga, eu dou um salto para a Idade Média. Tá bom? Então, a Idade Média onde eu quero falar da Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. O que aconteceu nessa época, né? E você pode até ficar escandalizado, mas é isso que está na história. Se você quiser usar aí o seu Google para fontes de pesquisa, você vai ver sobre tudo isso que eu estou falando. Então, durante o período da Idade Média, chamado também de Idade das Trevas, né, o período escuro da história, em que muitas pessoas eram perseguidas pela Igreja Católica, então eu digo que a ciência ela se estagnou. A ciência não conseguiu evoluir. Por quê? Os cientistas, os pesquisadores, os filósofos, eles tinham medo de serem perseguidos ou ainda das suas famílias, os seus familiares serem perseguidos por conta de uma ideia que fosse ciência. E ciência, na maioria das vezes, era contrário, ou tinha contexto totalmente contrário daquilo que pregava os dogmas estabelecidos pela igreja. Lembrando que dogmas são verdades incontestáveis, são verdades únicas e que não tem contestação. Simplesmente é uma resposta que a igreja dava, né, que até hoje em alguns momentos ela dá, mas que ela não quer ser correspondida com os porquês, mas isso não existe. Então, dogmas são verdades incontestáveis, são verdades que estão ali postas e pronto, e acabou, não se há muito o que discutir. Então, quando quebrava-se esse contexto, nessa época da Inquisição, a igreja então perseguia, matava os judeus, mulheres acusadas de bruxarias, né? Pessoas que fossem consideradas hereges. Heresia seria tudo aquilo que para eles estava fora do contexto da Bíblia Sagrada. Tanto é que a Bíblia, ela tinha a sua tradução somente em algumas línguas para que outros não pudessem assim entender. Se uma criança fosse pega fazendo a oração do Pai Nosso, por exemplo, na língua inglesa, a família poderia sofrer sérias sanções, o pai era morto, a mãe, e as crianças ensinadas então a não falar em inglês o Pai Nosso ou qualquer tipo de declaração bíblica. Por quê? Porque não era para se ler a Bíblia. A Bíblia era ensinada apenas pelos líderes religiosos que estariam acima de toda contribuição, né? Estariam acima dos fiéis que assim eram ensinados. Então, durante esse tempo da Santa Inquisição, eu digo que a ciência, ela se camuflou, ela era escondida, ela existia, mas não inovava, ela existia, mas não aparecia. Então, eu digo que ficou estagnada, tá? Então, a ciência, ela não conseguia se evoluir por conta dos medos que os cientistas, as pessoas que compunham a ciência, tinham dessas represálias e até da morte, tá bom? Muito bem. Então, criou-se um tribunal compostos por pessoas, líderes da Igreja Católica, papas, padres, arcebispos, cardeais e outros ali que formavam o clero todo. E esse grupo de pessoas, chamado tribunal, que era o Tribunal do Santo Ofício, então você vai encontrar aí na história ou Santa Inquisição, ou Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício. São todas de maneira idênticas, tá? Por analogia, e são sinônimos. Então, a gente vai observar que esse tribunal, ele julgava as pessoas que foram pegas
consideradas hereges ou que não acreditava na Bíblia ou que falava algo que pudesse se destoar fora do contexto bíblico. E lembrando, tá? Não significava que a pessoa era bruxa, que a pessoa não acreditava em Deus. Se ela tinha um ponto de vista um pouco diferente dos religiosos, dos líderes daquela época, ela poderia muito bem ser atribuída como um herege e sofrer aí até a morte. Primeiro aí ser levado para tortura e depois a morte, tá bom? Muito bem. Então começou por volta do século XII, iniciou-se na França, se espalhou depois pelo mundo todo. Então todos que eram contra os dogmas estabelecidos pela igreja sofriam com as torturas que iam desde as mais drásticas, tá? E eu não posso falar das mais suaves porque todas eram muito pesadas. Desde arrancar seios de mulheres, desde arrancar órgãos genitais dos homens, desde cortar-se pelo meio, serrar. E se você achar que eu estou exagerando, você pode procurar no contexto histórico sobre tudo isso. Tá bom? Então havia muitas formas de tortura para que a pessoa pudesse falar assim, não, a igreja católica está certa, eu vou lá na praça pública, vou falar que na verdade eu que estava enganado e assim por diante. Então havia muitas perseguições, tá? Como eu disse aí, no século XIII também, né, teve maior força e a Igreja Católica Romana ela era a principal organizadora de todo esse amparato geral de torturas, tá? Era algo muito triste, muito difícil. Outra coisa, então esses tribunais julgava todo mundo que poderia ser uma ameaça para a igreja. Tá? Alguém que tivesse uma teoria contrária. Então, as mulheres, por exemplo, quando elas faziam os chás, os elixirs, que igual hoje, você está com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, sua avó, alguém conhece um chá, alguma coisa natural que vai te ajudar. Então, da mesma forma, mas as mulheres eram consideradas como bruxas por usarem esses ramos, essas hortaliças, esses chás aí feitos de forma natural e eram perseguidas, porque somente através da Bíblia e da fé católica podia se curar, tá? Então, a igreja ela não permitia que fosse divulgado conteúdos científicos. Por quê? Tá? Porque os conteúdos científicos sempre iam contestar os dogmas estabelecidos pela igreja e poderia levar as pessoas a falar assim, será que a igreja está certa ou errada? Então, nesse contexto, eles perseguiam essas pessoas, tá bom? E a gente precisa entender, então, que a Igreja Católica, ela, através desse tribunal, através desse período aí da Idade Média, né, e que nós temos aí muitos amparatos, muitos contextos históricos, eles perseguiam essas pessoas, então a ciência não conseguiu se evoluir. Por que eu falo disso? Porque para eu falar de ciência eu preciso falar do contexto histórico, pré-socráticos, Idade Média, para depois eu chegar na modernidade. Então, assim, sobre a época moderna, os professores do Aula Paraná, eles abordaram uma série de fatores que foram importantes, mas eu acho que ainda para que vocês possam entender um pouco mais, vocês precisam entender o contexto histórico por si só, até chegar nas bases filosóficas. Então, a filosofia ela vai dar voz a estudar sobre isso, a saber o porquê que na Idade Média é chamada de Idade das Trevas, porquê que a ciência não evoluiu e porquê que, por exemplo, algumas pessoas foram perseguidas ali, como o próprio Galileu, que ele foi preso uma vez, na segunda vez prisão domiciliar para o resto da vida na sua casa, e a gente precisa entender o porquê de todo esse contexto. Tá bem? Depois, então, a gente pode voltar com algumas coisas, fica como base de pesquisa aí para estudos da prova sobre a Santa Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, faça a sua parte aí também. Sobre os alquimistas, então, a alquimia, que ainda... com certeza eles seriam e foram perseguidos porque a alquimia ainda não era ciência, a alquimia era uma mistura, era considerado místico, né? Então era uma prática de caráter mítico que durante a Idade Média ela também floresceu, tá? Mas essa palavra alquimia, ela reunia ciência, arte e magia.
mas as pessoas, é claro, o Tribunal de Santo Ofício ficava em cima dos alquimistas, tá? O principal objetivo dos alquimistas era encontrar um elixir que pudesse dar a vida eterna para as pessoas. Então é o elixir da vida, tá bom? E outra também busca importante que eles fizeram era a criação de uma pedra filosofal que pudesse transformar metais comuns ou qualquer outra substância em ouro. Lembra um pouquinho do Harry Potter, tá? Então pegava uma substância metálica, transformava em ouro e com isso as pessoas iriam com certeza ganhar respeito através dos seus pertences, através do ter, através das riquezas, tá? Outra coisa também, eles buscavam algumas substâncias como bases químicas para suas teorias, inclusive o próprio esmalte, tá? Inclusive outras substâncias químicas, tá? Porque eles conheciam como que isso pudesse então transformar. Então sempre aqui os alquimistas eles buscavam coisas relativas na ciência, mas que não eram comprovadas, entre aspas, cientificamente, para desenvolver através de ácidos e bases, principalmente, tá? E buscavam então essa substância formada principalmente por esmalte, né? E a preparação do vidro também. Então, são descobertas aí dos alquimistas. Eles contribuíram bastante para o desenvolvimento de muitas técnicas que hoje, então, não tinha como se explicar antigamente. Hoje se explica-se através das ciências variadas, inclusive da própria química, que é um desdobramento da própria alquimia, tá bom? Se você achar importante, pause esse vídeo, anote, escute mais de uma vez, procure esses tópicos. Os alquimistas, o que eles buscavam, pedra filosofal, elixir da vida, esmalte, vidro, a preparação desses componentes. Eles eram místicos, transformaram-se na química e assim sucessivamente, tá bom? Sobre Galileu Galilei, há muito o que se falar, né? Um nome aí, com certeza revolucionário em relação às ciências, né? Mas nós precisamos também entender que algumas coisas são mais importantes a se falar do Galileu Galilei e também do Copérnico. Então eu vou deixar para o próximo vídeo sobre ele. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Bacon, né? O Bacon, então, foi uma atividade que eu passei para vocês sobre saber é poder, né? O conhecimento tem poder. E ele fala isso sobre realmente quem tem conhecimento tem poder. Então, os cientistas, os que buscavam conhecimento, e não só os cientistas, aqueles que buscavam conhecer as teorias já existentes, elas tinham poder. Então, o poder não é julgado como relação de dinheiro ou de outras causas. Lembrando que Bacon, pessoal, ele queria reformar a ciência que existia na época, né? Queria reformar também a filosofia e a própria política que estava no seu tempo. Ele queria que se tivesse um salto maior, tá? Ele não chegou lá, mas ele deixou muitas coisas importantes, né, para o empirismo moderno que a gente vai ver em aulas futuras, tá? Então, Bacon ele sonhava com uma reforma completa da ciência, né? E o seu projeto de escrever um novo tratado sobre tudo isso que eu falei, sobre ciência, política e filosofia, deu poderoso título, né, a uma obra chamada Grande Instauração, que é estudado posteriormente. Mas por que então ele fala que saber é poder? Porque o conhecimento é a única arma específica que vai nos trazer, tá, poder. Conhecimento. Isso não pode ser retirado da gente. O dinheiro acaba, a prata, o ouro, as coisas supérfluas acabam, mas o conhecimento, isso ninguém pode tirar de você. Tá bom? Então, essa era a principal vertente aí que nós precisávamos saber sobre a pesquisa do Bacon, tá? Outra coisa é a lei dos 3 estados também, que eu vou falar nesse primeiro vídeo, que foi, na verdade, particularmente aí desenvolvida e atribuída por Auguste Comte, né, ou por Comte, e ela fala de 3 estados formulados por ele, né? E é uma lei fundamental para sua teoria, lembrando que
para ele iria reger e rege o modo de pensar da humanidade. Então, se caracteriza como uma concepção histórica humana, tá bom? E indica-se em 3 fases. A fase primeira teológica, a do meio metafísica e a última, a positiva, tá? A positiva. Então, dentro disso, dentro desse contexto, das 3 aí definições, a gente precisa entender que os estágios, por exemplo, o estado teológico, tá? Tudo tem origem no sobrenatural, no divino, em Deus, nas forças sobrenaturais, né? Os sacerdotes da época, que eram os líderes religiosos e militares que acreditavam em forças divinas, o domínio também da organização militar da época, tudo voltado para o clero e para o domínio de forças divinas, e por isso teológico, Deus, lógico, logia, estudo de Deus ou dos deuses da época. O estado metafísico, que é o do meio intermediário aí, tudo tem origem na razão. Então, na natureza também e em forças misteriosas. Então, prevalece a organização jurídica também, porque está organizada, tem origem na razão, racional. Ela seria intermediária porque ela também eleva-se com um pouquinho de características do estado teológico. E o último, que seria o estado positivo, tá? A ciência que iria substituir a razão. Então, a ciência era uma comprovação através de dados empíricos, ou seja, de experiências, né? Aí a gente fala de época industrial, ciência vai substituir todas as forças misteriosas, os mitos, as crenças em Deus, em Deus e em deuses, né? Porque o predomínio intelectual e racional, né, através da ciência, estaria em superior destaque, acima dos 2 demais estágios ou estados que nós acabamos de falar. Isso foi proposto, então, por Augusto Comte, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre Darwin, sobre Galileu e Copérnico, e eu acho que daí a gente encerra, tá bom? Vou fazer em outro vídeo para que não fique tão longo. Pesquise sobre esses conteúdos. Se você tiver um tempo, abra os questionários do Aula Paraná. São 2, 3 questões em cada um. Tente fazer, porque a partir dali também eu tenho base, principalmente das 6 primeiras aulas, tá bom? Porque as demais aulas eu deixei para dar depois da avaliação, que a gente vai fazer uma recapitulação. Talvez fique para recuperação, mas estude, se prepare, beleza? Até o segundo vídeo. Tenha um excelente ritmo de estudo.